Olá, a paz do Senhor. Você está no meu escritório, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Stort e hoje nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de adultos da revista editada pela editora CPAD. Hoje nós vamos estudar sobre o cativeiro de Judá, mas antes disso eu quero te lembrar de se inscrever no canal, deixar o seu comentário que é muito importante, o que você está achando, você tem alguma sugestão para melhorar, deixa a sua participação, porque para nós é muito importante. Dê o seu joinha aí se você estiver gostando do conteúdo e compartilha para que outras pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas por este estudo. Além disso, você que se inscreveu, você que já curtiu o nosso vídeo, no link, existe um link, na descrição desse vídeo, onde você pode baixar os slides que eu estou utilizando e você pode, assim, estar melhorando ainda mais a sua aula, se você é professor, ou se você é aluno, você pode estar se aprimorando, aprendendo um pouco mais e ajudando o seu professor em sala de aula. Vamos então, sem demora, para a nossa lição, na nossa revista desse trimestre, é a última lição que estudaremos, mas a nossa revista é o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos, no período dos reis de Israel, comentarista pastor Clayton Pumerini, e hoje, na lição de número 13, de 26 de setembro de 2021, nós vamos estar estudando sobre o cativeiro de Judá. Na introdução, nós dizemos que na nossa lição deste domingo, abordaremos o cativeiro de Judá. Faremos um apanhado geral dos últimos reis de Judá, a saber, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Em primeiro lugar, veremos o declínio espiritual de Judá, apontaremos os seus motivos e perceberemos como Deus, em sua graça, ainda enviou mensageiros para instruir o povo em meio à iminente calamidade. Depois explicaremos como a obstinação de Zedequias lhe custou caro. E, por fim, relataremos a triste queda de Jerusalém pela Babilônia. O nosso aprendizado se reflete, na verdade, ou deve se refletir em nossa verdade prática, que nos ensina que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Tudo aquilo que fazemos gera uma consequência. Todas as nossas escolhas vão gerar uma consequência. E nós teremos de colher aquilo que semeamos. É a lei da semeadura que a Bíblia largamente nos apresenta. Paulo fala muito sobre isso lá na carta aos Gálatas e certamente é uma triste realidade, uma dura realidade para a nação de Judá, que colheu os frutos amargos da sua idolatria. Passemos agora ao primeiro tópico da nossa lição, onde nós estudaremos sobre o declínio espiritual de Judá. O nosso objetivo é apontar os motivos da decadência de Judá. O primeiro ponto observado pelo nosso comentarista são as advertências dos profetas. Deus, ele nunca permite que os seus filhos saiam do caminho sem antes serem avisados. Aliás, o Senhor é misericordioso e usa os seus profetas, o Senhor usa a sua palavra para nos confrontar, a nossa consciência, para que não caiamos tão rapidamente da vida espiritual. Eu quero ler com você o texto de Jeremias, capítulo 11, os versículos 9 a 12. Eu vou ler em minha Bíblia, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, é a versão que eu gosto de utilizar, para que os irmãos percebam uma das advertências do profeta Jeremias para aquele povo que estava à beira do precipício. Jeremias, capítulo 11, do 9 ao 12, diz a palavra do Senhor. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração.
Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. O profeta Jeremias advertindo o seu povo. Segundo John Mackay, esta passagem se refere ao tempo de Josias. Jeremias é o profeta do cativeiro, Jeremias é um profeta que profetizou o fim, mas também viveu este momento de fim de Israel, de Judá, no momento em que Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. Aliás, esse é o contexto das lamentações de Jeremias, ele olhando a destruição das suas cidades, ou da cidade santa, e se lamentando, chorando por ela. E Jeremias aqui, segundo John Mackay, nos tempos já de Josias, que nós estudamos na aula passada, um grande rei. Um rei que fez um concerto com o povo de adorar a Deus, que destruiu imagens. Mas nós lemos aqui no versículo 9 que os habitantes de Judá, armaram uma conspiração. Conspirar aqui significa que eles fizeram um acordo secreto para realizar um ato ilegal. Eles tramaram, quiseram voltar à idolatria. Perceba que Josias derrubou os altares idólatras, quebrou os ídolos. Mas os ídolos no coração do povo nem sempre podem ser quebrados, como o são os ídolos de madeira, de pedra, enfim, de qualquer matéria-prima. 2. A conspiração dizia respeito a não dar ouvidos à voz de Deus, voltar à prática da idolatria e quebrar a aliança com o Senhor. A aliança que eles haviam feito quando ouviram as palavras do Senhor e observaram a maldição que estava contida na lei para quando eles se voltassem para a idolatria e se desviassem do caminho do Senhor. Agora, o povo estava num conluio, ou alguns do povo estavam num conluio, para voltar-se à idolatria, para quebrar a aliança que fizeram com o Senhor. Nas escuras, eles tramavam para que voltassem ao erro. A consequência disso era que Deus traria uma calamidade. A palavra é forte de Jeremias. Deus traria uma calamidade. Deixe-me ver. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles. Qual era essa calamidade? Quando o povo clamasse ao Senhor, ele não os ouviria. O povo correria atrás de falsos ídolos. E os falsos ídolos não poderiam livrá-los das mãos da Babilônia. Portanto, nós aprendemos que Deus não deixa o seu filho se apostatar da fé sem antes lhe alertar do seu terrível pecado. Ninguém cai do dia para a noite. Ninguém sai da presença de Deus do dia para a noite. O pecado entra no coração, acha lugar, não é arrependido, não é confessado, não é abandonado. O Espírito de Deus vai confrontando aquele pecado, vai falando com o pecador por alguns meios, inclusive o principal, que é a sua palavra. E quando chega a medida do pecado, que tudo tem um limite, e também Deus tolera até um limite, e quando chega nesse limite, aí o Senhor entrega o homem à sua própria sorte. Mas ninguém cai do dia para a noite. Ninguém pode acordar e dizer que hoje ele se desviou da presença de Deus. Não. As pessoas se desviam, mas demora-se algum tempo. O segundo ponto
destacado pelo nosso comentarista, é a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Vamos falar um pouco do profeta Jeremias. Deixe-me. Aqui está bastante quente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Para quem não tem ar-condicionado como eu, não é fácil, né? Vamos falar sobre o profeta Jeremias. Jeremias, né, é o nome do grande profeta, filho de Ilquias, sacerdote de Anatote, na terra de Benjamim, foi chamado para o ministério profético por meio de uma visão. Era ainda jovem e se julgava sem a experiência precisa para falar aos homens em nome de Deus. Porém, sobre ele estendeu Deus a sua boca e tocou seus lábios, pondo neles as suas palavras, para que se dirigisse às gentes e aos reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e dissipar, e para edificar e plantar. Também lhe foi anunciado que ele encontraria grande oposição da parte dos príncipes, dos sacerdotes e do povo, porém que não prevaleceriam contra ele. Os conterrâneos de Anatote foram os primeiros a se lhe oporem, ameaçando-o de morte, se não desistisse de suas funções proféticas. Continuou sua missão a despeito das perseguições. Permaneceu fiel no cumprimento de seus deveres, a despeito da oposição em torno de si. Durante o sítio de Jerusalém, sítio significa cerco, né? Porque o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém. Então, durante o sítio de Jerusalém, as autoridades judias olhavam as profecias de Jeremias acerca do êxito dos caldeus e do subsequente cativeiro de Judá sob o ponto de vista político ou militar, em vez de as considerarem sob o ponto de vista religioso. Diziam que tais profecias enfraqueciam o ânimo dos seus ou dos defensores da cidade. Foi preso sob o pretexto de querer desertar para os caldeus e por isso foi lançado na prisão. Novo Dicionário da Bíblia. É um dicionário que nós temos aqui, onde conta-se um pouco da história do profeta Jeremias. Aqui eu fiz, claro, alguns recortes para não ficar tão extenso. Mas o que você pode perceber é que a vida de um servo fiel, ela normalmente não é fácil. Ele está propenso à hostilização até mesmo do povo que se diz ser de Deus. Que coisa, né? O profeta Jeremias pregou a palavra do Senhor, anunciou o juízo, o castigo divino, que não era ele que estava colocando sobre Jerusalém, mas foi tido por muitos como um traidor da pátria. Assim, são muitos os profetas que vaticinam, que profetizam acerca do pecado, do castigo, que falam contra o pecado, que exaltam a santidade. Eles também, muitas vezes, são confrontados e as pessoas normalmente não gostam de pessoas assim. Um terceiro ponto destacado pelo comentarista são os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Obviamente, os motivos são muitos, nosso objetivo não é esgotá-los, mas podemos pensar em alguns motivos. Por exemplo, a desobediência às leis do Senhor. Deuteronômio 28, do 15 ao 68, você vai ler em casa, você vai ver que se o povo de Israel não cumprisse as leis do Senhor, o Senhor os levaria para o cativeiro e uma série de maldições seriam colocadas sobre a nação se ela não desse ouvido às leis do Senhor. Um outro fato relatado e denunciado pelo profeta Miqueias, no capítulo 3, de 9 a 12, são a corrupção das lideranças políticas e religiosas. Tanto dos reis como dos sacerdotes, havia um conluio político-religioso para conduzir o povo para o mau caminho. Quando a nossa liderança, principalmente a nossa liderança hoje, no Novo Testamento, ou melhor, na Era da Graça, apesar que esse nome não é muito bom, porque a graça sempre esteve presente, desde o Antigo Testamento, quanto até o dia presente, mas desde aquele momento até hoje, principalmente hoje, as lideranças religiosas são
podem nos levar a um grande castigo do Senhor. Os nossos líderes precisam dar exemplos, não podem aceitar o suborno, não podem aceitar uma vida desonesta, não podem negociar a palavra do Senhor. É o que a gente via naquela época, é o que se vê muitas vezes no dia de hoje, e é uma grande preocupação. Um outro ponto destacado pelo profeta, inclusive o profeta Jeremias, é a injustiça social. Jeremias 22, de 1 a 5, nós falamos isso em aulas passadas. A injustiça social também era causa de cativeiro, porque o povo rico estava oprimindo o povo pobre. E sendo assim, o Senhor saía em defesa do povo pobre, né? Castigando os ricos pelos seus maus cuidados com os pobres. Outro ponto destacado pelo profeta Jeremias é a guarda do sábado. O povo estava se esquecendo dos seus deveres religiosos e colocando muitas vezes os seus interesses econômicos na frente dos interesses religiosos, e o Senhor não estava se agradando disso. Além disso, podemos lembrar de episódios lá de 2 Crônicas 24, onde o rei Josias manda que o sacerdote, filho de Joiada, seu primo, né? Me fugiu a memória o nome dele agora, o sacerdote Zacarias, né? A memória vai ficando ruim, vai crescendo a idade e a memória vai ficando mais lenta um pouco. Mas ali o profeta Zacarias tenta defender a palavra do Senhor, tenta defender os interesses de Deus, denuncia o profeta Joás, aliás, parece que eu falei Josias, né? Mas é Joás. Ele defende a palavra do Senhor, ele denuncia a idolatria ali do rei Joás, e o rei simplesmente manda apedrejar o sacerdote. E por isso também foi derramado sangue inocente, por isso também o povo vai para o cativeiro. É como se fosse um copo se enchendo de água, uma taça se enchendo da ira de Deus. E quando se chega no limite, aí vem o juízo. Tudo tinha um tempo. E a paciência de Deus foi chegando no limite. E quando chegou-se nesse limite, logo transbordou a ira do Senhor. Talvez o principal motivo é a idolatria. Não só Jeremias, mas todos os profetas ali, principalmente os profetas menores, denunciaram também. Se não me foge a memória, Isaías denunciou a idolatria, etc. E o nosso comentarista diz-nos na lição que a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda a apostasia. Só o Senhor, realmente, em sua graça, para cuidar da gente, para nos fazer desvencilhar do caminho da apostasia. Passemos, então, agora ao segundo tópico. Mas antes, deixa aí seu comentário. Você tem alguma dúvida acerca do primeiro tópico? E lembre-se, há na descrição o link desse slide para você baixar, para você abrilhantar a sua aula, tá bom? No tópico 2 falaremos da obstinação de Zedequias e a sua queda. Devemos aqui revelar a teimosia do rei Zedequias e, claro, vamos falar aqui sobre o quanto isso lhe custou. Primeiro, a teimosia de Zedequias, mas para nós falarmos de Zedequias, nós precisamos caminhar de Josias a Zedequias, uma vez que a última das nossas lições falou de Josias. Josias teve um filho chamado Jeoacás. Nós devemos nos lembrar que Josias foi morto por Faraó Neco numa batalha, e quem tomou posse em seu lugar foi Jeoacás. Vamos acompanhar do slide. Em uma investida do Egito contra a Síria, Josias, rei de Judá, temendo por seu reino, entrou em combate com Faraó Neco, rei do Egito. Nessa batalha, o rei de Judá acabou sendo morto.
O povo de Judá estabeleceu como rei a Jeoacás, filho de Josias. Porém, Jeoacás reinou apenas 3 meses, pois Faraó Neco viu a oportunidade certa para entrar em conflito contra Judá, prender Jeoacás e destituí-lo do trono. O rei do Egito, então, impôs um pesado tributo a Judá e estabeleceu Jeoaquim, irmão de Jeoacás. Esse Jeoaquim, na verdade, chamava Eliaquim, e o próprio faraó Neco mudou seu nome para Jeoaquim. Então, ele estabeleceu ele como rei de Judá. Em 606 a.C., a Babilônia consolidou-se como uma nova potência mundial. Essa investida do Egito contra a Síria acabou enfraquecendo os dois lados e houve uma oportunidade da Babilônia crescer e surgir no meio desse tumulto. Nabucodonosor venceu o faraó Neco. O rei da Babilônia, então, faz 3 incursões sobre Judá, ou contra Judá, né? Na primeira, tornou Jeoaquim seu vassalo. Passado algum tempo, o rei de Judá se rebelou contra Nabucodonosor. Depois da morte de Jeoaquim, Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Em 597 a.C., em uma segunda incursão, o rei Joaquim, muito parecido com o nome do seu pai, Jeoaquim, esse é Joaquim, ele rendeu-se a Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor cercou ali Jerusalém, ele não ofereceu muita resistência, logo se rendeu a Nabucodonosor. No lugar dele, no lugar de Joaquim, Nabucodonosor constituiu o rei a Zedequias, que era tio paterno de Joaquim. Em 586 a.C., depois de rebelar-se contra a Babilônia, Zedequias foi levado em cativeiro, viu a morte dos seus filhos em sua frente e teve os seus 2 olhos vazados. Que situação, né? Agora vamos falar então da teimosia propriamente dita desse rei Zedequias. Porque Zedequias, que foi o último rei de Judá, ele não entendeu a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias capítulo 38, do versículo 14 a 28. Jeremias avisou a Zedequias. Jeremias falou: Zedequias, você precisa se entregar aos babilônios. Se você se entregar, você não vai ser preso, seus filhos não vão ser presos, suas mulheres não vão ser presas. Vai ser melhor se você se entregar. Mas Zedequias, talvez achando que o profeta estava em contato com o rei da Babilônia, talvez achando que o próprio Jeremias era um inimigo, Zedequias não deu a voz. Aliás, o profeta Jeremias ele foi largamente castigado pelo seu povo porque profetizava a destruição quando o povo achava que a nação de Judá era intocável. Quando o povo entendia que o templo do Senhor estava em Jerusalém e por isso nenhum mal lhe sucederia. Então Zedequias foi teimoso. Jeremias 38, 14 a 28 diz que o rei deveria se entregar aos caldeus, caso contrário a cidade seria queimada, seus filhos seriam levados cativos e o rei também seria levado em cativeiro. Tudo isso aconteceu e pior um pouco, porque além disso tudo, Zedequias teve os seus olhos vazados e antes que ele perdesse a visão, ele pôde ver os seus 2 filhos mortos, ou os seus filhos mortos diante de si. Né? É o triste final do homem que não ouve a voz de Deus. Aquele que não aquele que não dá ouvidos à voz do Senhor, ele é lançado à sua própria sorte. Se o filho pródigo tivesse ouvido os bons conselhos do seu pai, certamente ele não chegaria à situação de ter que se alimentar ou de ter que desejar se alimentar da comida dos porcos. Foi preciso ele chegar no fundo do poço para que ele pudesse reconhecer o seu erro. Muita gente é assim. Somente quando chegar no fim do poço é que vai reconhecer o seu erro.
não é capaz de dar o braço a torcer, não é capaz de dar ouvidos à voz do Senhor. Os avisos do profeta Jeremias ao rei Zedequias não surtiram o efeito desejado. Ao invés de entregar-se aos caldeus, o rei foi iludido pelos falsos profetas, não apenas ele, como também o povo, e creram ser indestrutíveis. Acreditaram que Deus não permitiria que a queda da nação eleita, ou não permitiria a queda da nação eleita e do seu templo. Vamos agora ao terceiro tópico. Jerusalém é cercada e levada em cativeiro. Aqui chega o término da nação de Israel. A nação que havia sido dividida nos tempos de Roboão, agora está sendo levada em cativeiro, uma vez que a nação do norte já foi levada pela Síria, agora a nação do sul, a Judá, onde estava a cidade santa, onde estava o templo, agora vai ser levada também em cativeiro. Vamos relatar, então, este triste acontecimento. Em primeiro lugar, a destruição da cidade santa e do templo. Jerusalém foi enfraquecida. Veja, ela já havia sofrido ataque da Síria, segundo Reis 18, quando você vai ler lá a história de Ezequias. Todos os ataques, onde Senaqueribe destruiu também as cidades fortificadas de Judá, e Jerusalém foi ali cercada também, ainda que mais de longe de Laquis, mas ficaram sob vigilância. Jerusalém já havia sofrido o ataque do Egito, segundo Reis 23, depois que Josias foi morto em batalha, numa batalha que ele não precisava ter entrado. O seu filho, Jeoacás, reinou em seu lugar, e o faraó Neco ali viu uma oportunidade de entrar em combate contra Jerusalém e levar ali Jeoacás como prisioneiro de guerra e estabelecer Jeoaquim rei em seu lugar. Então a nação de Judá, ali, a cidade de Jerusalém, foi enfraquecida. Tudo isso é apenas um panorama para nós entendermos como a nação foi chegar como Jerusalém foi chegar a ser totalmente dominada. Claro que por trás disso tudo estava o pecado do homem e o castigo divino, mas nós vemos que parte do castigo divino foi também permitir com que Jerusalém fosse enfraquecida. Vejamos agora a fome durante o cerco. Vamos ler aqui em Lamentações, capítulo 4, onde Jeremias está vendo a destruição de Jerusalém. Ele diz aqui dos versículos 1 ao 6, ele diz assim: como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de olheiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam das comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruído no momento sem intervenção humana. No reinado de Jeoaquim, Jerusalém ela foi cercada, mas o rei ele não oferece resistência. Não é Jeoaquim, é Joaquim. Ele não oferece resistência e se entrega a Nabucodonosor. Já no reinado de Zedequias, ele oferece resistência. E esse cerco a Jerusalém dura 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e o povo da Babilônia consegue fazer uma fenda nas muralhas de Jerusalém e entrar, saquear a cidade, queimar a cidade. O povo já estava morrendo de fome. Olha que coisa terrível.
A destruição de Jerusalém. Os babilônicos abriram uma brecha no muro, como eu falei. O templo foi saqueado, destruído e queimado. Em Lamentações 4, de 3 a 10, Jeremias descreve a terrível cena que assistiu. Olha esse comentário sobre o versículo 3. Até séculos recentes, avestruzes podiam ser encontrados no Neguev. Deixe-me ler de novo o versículo 3 para você não se perder. Versículo 3. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. Então vamos ao comentário. Até séculos recentes, avestruzes podiam ser encontradas no Neguev, a zona do deserto sul de Israel. E eles são mencionados em várias passagens do Antigo Testamento, incluindo Levítico 11:16 e Deuteronômio 14:15, onde a espécie é classificada como imunda. Aqui a comparação parece ter em vista a conduta da ave. Em momentos de perigo, ela abandona seu ninho, possivelmente para desviar a atenção dele. Outras vezes, deixa seu ninho para que os ovos sejam chocados ao sol. Em todo caso, seu comportamento era visto como insensível em relação ao bem-estar de sua cria. O que Jeremias está falando é que até mesmo os pais têm se tornado insensíveis com seus filhos. Por cerco, ou por conta do cerco a Jerusalém, a fome era tanta que as mães, versículo 10, cozinharam os seus próprios filhos. Que coisa terrível, não é? O que estava acontecendo na nação de Israel ou na nação de Judá. Um castigo desse pode até parecer cruel, irmãos, mas se ele vem de Deus é justo. É porque Deus já estava julgando a maldade do seu povo. Alguém pode se perguntar, que Deus é esse que deixa o povo castigar os seus filhos dessa maneira? Esse Deus é um Deus justo, que castiga na medida da maldade, mas também é um Deus misericordioso, que junto com o castigo, ele oferece a proteção, ele oferece o refrigério, ele oferece a restauração, e a maior delas foi realizada na cruz do Calvário. Terceiro e último subtópico, a esperança profetizada. Diante da calamidade, Jeremias não perdeu as esperanças. Suas palavras foram de consolo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Assim como Jeremias, nós não podemos perder a fé em momentos diferentes. Tá difícil a vida para você? Tá? Lembre-se que você acordou hoje e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Elas são as causas de não sermos consumidos. Claro que isso foi dito num momento específico de Israel, mas não deixa de ser verdade quando olhamos para dentro de nós e para o nosso pecado e para a santidade de Deus. É Ele quem nos sustenta. Por isso, Jesus deu aquela resposta a Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque elas sim, as palavras de Deus são o nosso alimento, é a nossa vida. Se o Senhor retirar a sua palavra criadora de nós, nós perecemos. Lembremos-nos que a nossa vida é o fôlego de vida dele, porque ele assim criou o homem, assoprando o fôlego de vida em suas narinas. Conclusão, a triste história da queda de Judá nos ensina que colhemos das escolhas que plantamos. Quando o homem planta a semente do pecado, colhe o castigo divino. Mesmo diante de tamanho pecado, Deus foi misericordioso com Judá, fazendo-os habitar novamente na terra prometida. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor para não termos de passarmos pelo seu castigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário e compartilhar com aqueles que precisam de ouvir esta palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.